Obrigada, bem-vindo a todos. Acho que a grande maioria aqui já me conhece, né? Eu sou Mônica e hoje a gente vai estar abordando o tema, como diz a Sabrina, disse a Sabrina, fora da caridade não há salvação. Eu usei como referência, né? É o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. E o livro Vinha de Luz, Caridade Essencial, por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, mensagem 110. E só para a gente dar uma relembrada, algumas semanas atrás foi feita uma exposição sobre caridade material e caridade moral, né? Quais as diferenças de uma e da outra. Então, só para a gente ter aí uma recordação do que cada uma significa, que a material nós oferecemos o que nós temos, e a caridade moral nós oferecemos o que nós somos, né? E hoje a gente vai discutir a caridade essencial, que ela traz um pouquinho mais de informação em relação o que vem a ser a caridade essencial e o benefício da caridade essencial. Por que Kardec criou esta máxima? Fora da caridade não há salvação. Kardec, na sua época, lá, 1861, ele tinha uma grande preocupação quando ele começou a fazer a codificação em trazer na íntegra o que realmente o Evangelho tinha como significado para todo mundo, né? Para o entendimento de todo mundo. Então, ele tinha uma grande preocupação. E naquela época em que ele vivia, a igreja, a católica, né, que era a igreja a católica que tinha maior número de seguidores, né, que acho que era a única religião que, na verdade, na época, podia-se dizer que todo mundo seguia. Então, ela pregava, obviamente, os conceitos da igreja. E todos aqueles que não seguiam os conceitos da igreja, eles eram perseguidos. E, na verdade, o espiritismo, nessa época, ele começou a ter uma certa relevância e ele começou a apresentar uma certa ameaça, né, para a sociedade, porque naquela época a frase que eles utilizavam era fora da igreja não há salvação. Mas Kardec, na sua profunda sabedoria, inteligência no momento da codificação, ele usou de uma outra forma. Ele passou não a querer só usar fora do espiritismo não há salvação, porque ele apresentava essa nova não religião, né, essa doutrina. Então, ele queria ir mais além para que ele atingisse mais do que isso, né? Fora da igreja não há salvação, eram todos aqueles que a Igreja Católica pregava e todos seguiam, e ele também não queria criar fora do espiritismo não há salvação, porque, na verdade, não é preciso pertencer a nenhuma religião para que você possa se iluminar, para que você possa se aprimorar, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. E quando eu passei a fazer o estudo, né, para fazer hoje essa exposição, eu achei até engraçado, porque o Chico Xavier sempre tem umas tiradas bem bacanas, e eu vi um trecho que ele disse assim, que se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, essa máxima, ela vem nos trazer muito mais do que a gente imagina, né? Não é só
fora da igreja, para te levar a seguir qualquer conceito de igreja, ou fora do espiritismo, ela traz muito mais. Então, não precisa e não é necessário, você se adequa à religião que melhor lhe acolhe, que melhor o teu coração se encontra nesse momento, né? Aí nós temos assim, de qual maneira que nós podemos alcançar o propósito da caridade. E isso acontece através da manifestação do amor, né? Que o amor é um sentimento, e esse sentimento todos nós temos em nossos corações, e cada um desenvolve passa a praticar esse sentimento de amor conforme as circunstâncias que a gente vive, que a gente desenvolve, mas esse amor está no coração de todos nós. Nós já nascemos com esse amor e só basta deixar com que esse amor ele se desenvolva, né? Então, o amor é um sentimento. Através do amor, nós praticamos as atitudes com o próximo, né? O amor é a ação em movimento. A todo momento que nós praticamos o amor, a gente já está praticando, na verdade, a caridade. Então, a caridade, a essência da caridade é a ação do amor em movimento. Então, a gente tem que sempre, em pequenas atitudes, a gente pode achar que nós não temos uma manifestação de amor, mas sim, todos nós temos em pequenas atitudes. Talvez nós ainda não consigamos perceber que essas manifestações ocorrem no nosso dia a dia, mas elas existem, que o exercício do amor é a gente cooperar com o próximo, é nós ouvirmos o próximo, de qualquer forma a gente tem que estar atento ao que as pessoas que estão ao nosso redor precisam. Muitas vezes essas pessoas se encontram até tão próximo a gente que a gente deixa passar algumas vezes batido, né? Não nos atentamos a essas necessidades. E como diz no Evangelho, né? Amareis a Deus de toda a vossa alma e o vosso próximo como a ti mesmo. Então, esse desenvolvimento que a gente tem como prática, como uma via de um caminho, né? Seguir em direção ao Pai no exercício do amor. E para você praticar o amor, a gente desenvolve outras qualidades, outros valores morais, que essa é a ideia que se encontra no Evangelho, que nós nos aprimoremos através dos nossos valores morais, no crescimento desses valores morais. E esses valores, nós temos vários deles, nós temos a tolerância, a paciência, a generosidade, a modéstia e a renúncia, que mais? O companheirismo. Tudo isso são atitudes de amor que nos faz crescer, que nos faz tornar pessoas melhores. E então, a caridade, na verdade, é o lema, ela ilumina as nossas almas. A alma representa na filosofia hebraica aquilo que nos move, como eu disse anteriormente, a tomar uma iniciativa. Então, a gente pode não ter noção, mas a prática da caridade nos leva a nos tornarmos pessoas melhores com nós mesmos e também auxiliar aqueles que vêm em busca de algum socorro, de alguma palavra, e aí nós podemos confortar os corações dessas pessoas
com um simples abraço, com uma simples forma de ouvir, 10 minutos perdendo em ouvir aquela pessoa que se encontra angustiada, muitas vezes sufocada, e a gente só precisa sentar uns 10 minutinhos para ouvir essas pessoas que muitas vezes que discretamente tentam pedir socorro, e esse nosso dia a dia, nessa loucura que a gente vive, a gente não consegue prestar atenção nesses detalhes, mas com o exercício a gente vai ficando cada vez melhor, pode ter certeza. A gente tem como a caridade maior, né, que é uma das perguntas que consta lá no Livro dos Espíritos, que já foi dita na vez anterior, acho que muitas palestras, todas as pessoas que abordam a caridade, porque a caridade, se a gente for começar a falar de caridade, o evangelho todo, de uma forma, em todas as questões que se apresentam, ela mostra uma ação, uma razão que envolve a caridade, né? Então, a todo momento a gente está falando, e no Livro dos Espíritos, na questão 886, diz que a caridade maior é a benevolência, a indulgência e o perdão. Que nós já estamos, assim, a gente acaba até se tornando repetitivos, mas eu acredito que é um dos assuntos que nos faz refletir, porque a importância dele é bem grande, né? A benevolência, como todos já sabem, é a boa vontade, a prática da boa vontade, né? Então, eu acho que nós estamos tão carentes dessa prática de exercitar a boa vontade por uma questão de estarmos inseridos nessa loucura que vivemos atualmente e nós nos esquecemos. A caridade material nós praticamos em ajudar ao próximo, principalmente em umas circunstâncias que hoje a gente vive, né, de ajudar ao próximo quando precisa de um agasalho, de um remédio, de um alimento. A gente pratica essa caridade, mas eu acho que a benevolência vai além disso, né? Indulgência para as imperfeições alheias. Eu acredito que a indulgência com as imperfeições alheias é uma das que a gente mais consegue, eu diria, esconder nas nossas sombras, porque é muito fácil e é muito mais confortável para a gente apontar as imperfeições alheias do que nós nos olharmos internamente e percebermos o tão quanto nós também precisamos nos melhorar. Mas é muito mais fácil a gente dizer que o outro está errado, que o outro faz errado, e muitas vezes nós não nos enxergamos e continuamos nos mantendo escondidos em nossas sombras, e isso não é legal, até para nós mesmos, porque eu acho que através dos erros dos outros, através das falhas dos outros, mesmo que sejam pessoas a quem amamos, nós também aprendemos muito com elas, e é assim que a gente vai progredindo e continuando em nossa jornada evolutiva, né? E o perdão das ofensas, que a gente tem uma dificuldade enorme, né, em perdoar, é um exercício não muito fácil de praticar, né, apesar de todas as noites, na prece do Pai Nosso, nós dizermos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. A gente só soletra, só fala, mas a prática é bem diferente, né, então o perdão, eu acho que também a gente precisa pensar com um pouquinho mais de carinho e perdoar aquelas pessoas a quem muitas vezes estão em nossos caminhos e nos causam incômodo, que a gente nos causam dor e a gente não sabe por qual razão. E
e eu também li uma frase que me tocou bastante, que o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. Muitas vezes, aquelas pessoas que nos incomodam, nos deixam dores, nos deixam angústia em nossos corações, e eu acho que é um medicamento que é bom para todos nós e vale a pena a gente refletir em circunstâncias que a gente, quando precisa pedir perdão, a gente deve exercitar esse valor também, né, que é bem importante. Continuando, tem uma mensagem, a 110, que eu disse lá no início, do Vinha de Luz, que é de Emmanuel, e ele diz o seguinte: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, vale a pena que a gente refletir sobre essa mensagem, porque eu acho que se nós exercitarmos todos esses valores que confortam os nossos corações e que também, através desse benefício que nos traz, e eu acredito que a partir do momento que tudo que nos faz bem nós conseguimos passar, compartilhar para com aquelas outras pessoas que ainda precisam despertar esses valores para que elas também possam se sentir melhores. Então, o exercício dos nossos valores nos ajudam para que a gente consiga evoluir espiritualmente e que a gente, quando deixar dessa vida louca aqui na Terra, envolvidos totalmente em coisas materiais e que nos fazem muitas vezes esquecer de tão quanto é importante a gente se aprimorar nos valores deixados pelo nosso Divino Mestre no Evangelho. Porque, como disse Emmanuel, no momento que nós mudarmos de moradia, a gente pode estar viajando com a sacola, com a mala vazia, né? Agora, todo mundo... a frase diz, fora da caridade não há salvação. A caridade nós já discutimos aqui, aí nós nos perguntamos, e a salvação? O que seria a salvação? Quer dizer que se eu não praticar a caridade, eu não estou salvo, eu não vou para o céu, né? E Emmanuel diz o seguinte, vocês vão perceber, eu sou meio fã do Emmanuel, né? Mas ele, para mim, traz muitas mensagens que me fazem refletir e me agradam muito, porque toca muito o meu coração. E ele diz assim, a salvação não é ganhar o reino dos céus, não é um encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, é regularização de débitos. E fora da prática do amor, a caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criados por nós mesmos, através de brigas, violências, exploração, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem nossa infelicidade. Quando fizermos a caridade da paciência, do perdão, da tolerância, do respeito, a nossa lei e da solidariedade da nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na Terra. A mesma luz que acendemos para os outros purificará a nossa alma. Eu acho muito linda essa mensagem que Emmanuel diz sobre a salvação,
porque cabe a nós mesmos. Se nós não nos refletirmos, não nos olharmos interiormente, nós não sentirmos o que nós podemos fazer para que nós nos tornemos melhores e nós podemos ajudar a outras pessoas, a gente só tem a ganhar com isso, a gente só vai receber luz, vai receber boas energias, cabe a nós mudarmos isso e exercitar em nosso dia a dia, sem pressa, cada um no seu tempo, todos nós temos o seu tempo e isso deve ser respeitado. Então, é importante que cada um faça no seu tempo. Então, aqui, continuando, como encontrar este caminho, né? Fora da caridade não há salvação. A gente pergunta, nossa, mas que será isso, né? Como disse Emmanuel, libertação de compromissos. A gente, muitas vezes, se prende a coisas que não são necessárias, né? E que nos deixam amarrados ao ódio, à raiva, à vaidade, ao ciúme, e isso é muito importante que a gente deixe isso fora dos nossos corações, né? A regularização de débitos, que eu acho que todos nós temos débitos, senão nós não estaríamos aqui ainda discutindo sobre tantos assuntos, né? Quanto mais e mais rápido nós pudermos regularizar os nossos débitos, não importa de qual forma sejam esses débitos, eles podem estar em nossas famílias, podem estar no trabalho, pode até mesmo estar dentro da própria casa espírita, de qualquer igreja, qualquer centro espírita, qualquer lugar. Resgate das complicações criadas por nós mesmos. Tantas vezes, nós fazemos das pequenas coisas uma tempestade num copo d'água, né? Essas complicações podem ser facilmente dissolvidas, e isso é um passo a mais que a gente está dando, né, para que a gente possa resgatar aí o que nós deixamos um dia para trás, ou até mesmo nessa encarnação, porque se a gente deixou alguma coisa pendente nesta encarnação, a gente só vai acumular para a próxima, né? Então, o quanto mais a gente puder nos redimir de todas essas complicações, é melhor para nós mesmos. Não basta conhecermos as leis divinas ou frequentar uma casa religiosa, temos que colocar em prática. Isso me faz lembrar, me desculpem, mas a gente fala mais de católico, né? Que a gente fala assim, esse aí é tão católico, mas ele vai na missa todo domingo, quando sai da igreja, primeiro cachorro que ele vê na esquina, ele chuta. Mas isso é só uma referência, mas isso não importa, porque se nós estamos dentro da casa espírita, também podemos levantar agora mesmo que seja online, levantar do sofá, ir para a sala e já começar a discutir com a pessoa a quem amamos, o pai, a mãe, o marido. Então, quer dizer, não basta a gente conhecer as leis, né? A gente tem que praticar essas leis, esses ensinamentos deixados no Evangelho, que a gente pode achar que não, mas é um remédio para nós, é um livro de conhecimento, de ensinamento, que nós devemos ter e levar para todos os momentos, quando nos encontrarmos em dificuldades, em dúvidas, para que a gente possa exercer um bom trabalho pela oportunidade que nos foi concedida neste momento de estarmos aqui, para redimir tudo isso mais uma vez, que nós possamos ter deixado lá atrás algum gap que a gente não conseguiu cumprir, e não pensemos que nós vamos deixar, se não conseguirmos realizar hoje, vai passar batido. Não vai passar batido, provavelmente nós estaremos
novamente enfrentando esses novos problemas, essas novas dificuldades, até nós entendermos que nós precisamos melhorar de alguma forma, onde nós vamos saber onde encontrar e como fazer para nos tornarmos melhores. Libertação das imperfeições que nos levam a errar, a praticar o mal a si e aos outros. Essas imperfeições, nada mais eu vejo como o ciúme, a vaidade, o egoísmo, que muitas vezes levam a gente a tomar atitudes erradas no momento de intolerância, no momento que nós não estamos legais com nós mesmos e nós acabamos praticando o mal aos outros, e isso reflete a nós mesmos. Então, nos libertar do máximo que a gente pode dessas imperfeições de personalismo, de ódio, de inveja, que isso não nos leva a nada, né? Tentar alimentar o amor em nossos corações. Uma conquista interiormente no viver o bem, no estudo, no trabalho, no relacionamento com os demais e na resignação às expiações e provas. Então, não importa o que você esteja tentando buscar, o importante é que você estude, você entenda o que você está buscando, para que você se torne melhor, para que você consiga se resignar, para que você consiga vencer as suas provas, e entender e ter a sabedoria de, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, entender que nós podemos também errar, nós também podemos fracassar, e que todos nós ainda estamos em aprendizado, né? Eu acho que isso vai ser eternamente. Todos nós nos encontramos em processo de evolução, sempre. E isso nos dá força para continuarmos, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, como eu já disse, eu também já estaria com umas asas aqui bem lindas, mas ainda falta muito para isso acontecer. Mesmo estudando, mesmo tentando praticar, que às vezes é difícil no dia a dia, mas eu também me encontro nesse processo de evolução como todos. Eu agradeço a todos pela noite hoje que vocês desperdiçaram em me ouvir. Vamos encerrando a exposição de hoje, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade que nos envolve e que nos orienta para que possamos nos desenvolver e seguirmos em nossa evolução, em nossa jornada espiritual, em direção ao nosso Pai Maior, que a todo momento, em nossas dificuldades, em nossas angústias, nos conforta os corações, nos auxiliando, o nosso mentor individual, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos fortificando, para que jamais desistamos de continuar, de persistir. Agradecemos também a Fraternidade dos Humildes, liderada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que neste momento, onde o nosso planeta Terra enfrenta tantas dificuldades, não somente com o Covid, mas também com as guerras, com países ainda que se encontram em miséria de fome, sem saneamentos, sem saúde, que todos possam ser acolhidos pelo nosso Pai e amparados, e que possam ter a resignação em tolerar todas essas dificuldades para que possam alcançar a melhoria. Vamos agradecendo aos ancestrais desta terra que nos recebem e que nos dão a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em busca de auxílio, em busca de amor e muito conforto em nossos corações. Muito obrigada a todos e uma boa noite.